Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. Isso está em Eclesiastes capítulo 7, verso 2. Eu tenho usado esse texto às vezes no funeral, para explicar. Melhor ir na casa onde há funeral do que onde há festa. Por quê? Porque na casa onde há festa ninguém pensa na vida. Na casa onde há funeral todo mundo pensa na vida. É importante fazer uma avaliação. Eu gosto muito desse verso, porque ele me faz pensar na vida. Como é que está a minha vida? Como é que eu estou olhando para a minha vida? O que é que eu estou fazendo para construir a minha vida? Essa é a palavra de Deus e esse é o programa Reavivados por Sua Palavra. Aqui a gente estuda um capítulo da Bíblia a cada dia. É importante você espalhar essa notícia nas suas listas. É importante você compartilhar, especialmente ali no YouTube. Nós temos um canal Reavivados por Sua Palavra NT. E ali você pode copiar o link do programa ou copiar o link do programa geral, ou o link do capítulo do dia e espalhar para os seus amigos. Reavivados por Sua Palavra NT. Esse é o nome do nosso canal. Se você não está inscrito ainda, inscrita, é simples, vá lá, se inscreva e compartilhe, tá bem? Estamos também no NT Play, estamos no Deezer, no Spotify e na TV Novo Tempo, claro, às 6 da manhã com você todos os dias. Não tem repetição e não tem feriado, nós estamos estudando a Bíblia todos os dias com você. Já é o terceiro ano que a Igreja Adventista Mundial faz esse plano, um capítulo por dia. Não tem nenhum segredo nisso, Qualquer um pode, se for firme, tomar a dianteira da vida, estudar a palavra, acordar, arrumar a cama, estudar a palavra e sair para ser Jesus para as pessoas, tá bom? Nós temos amigos que nos apoiam aqui na Rede Novo Tempo, são os Anjos da Esperança. Você já deve ter ouvido falar muito sobre eles. São anjos, anjas e anjinhos da esperança que creem que a Rede Novo Tempo, através do rádio, TV, mídias sociais e cursos bíblicos, tem uma tarefa de pregar o Evangelho em português e em espanhol para o mundo inteiro. A gente não imagina onde estas ondinhas chegam e tocam os corações. É muito bom saber disso. Quer se tornar um anjo da esperança e apoiar também com suas doações este ministério? Aí está um número de um WhatsApp, é só entrar em contato para você saber como fazer isso. E por causa dos Anjos da Esperança, nós temos a oportunidade de lhe dar vários materiais gratuitos. Este é um deles. É uma revista que fala sobre oração. E você sabe como os materiais aqui são bonitos, são didáticos e o conteúdo, então, nem se fala. É a Bíblia. Aqui textos falando sobre a oração. Deus me ouve? Claro que ouve, sem dúvida, mas se eu tiver um pecado na minha vida, Ele me ouve? Você vai saber tudo aqui. Basta você mandar uma mensagem para este outro WhatsApp e você vai receber gratuitamente esta revista aí na sua casa. Enquanto você espera, você pode pedir um curso pelo WhatsApp. Então temos um outro número aqui, você diz assim, eu quero fazer o curso Vida Espiritual. E na hora ele já começa a ser baixado aí no seu WhatsApp e você vai fazendo, interagindo até chegar o curso sobre a oração. Combinados? Ok, então. Bom, vamos para o capítulo 5 do primeiro livro de Crônicas, logo após o intervalo, então não saia daí, a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta com o seu programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Estamos estudando o primeiro livro de Crônicas. Você sabe, é um livro só, dividido aí pela metade, tem um assunto só que permeia os dois livros de Crônicas. Quando você está no Antigo Testamento, você sempre diz assim, o primeiro livro de...
Quando você está em um Novo Testamento, você diz a primeira carta. Então, o Novo Testamento é feminino, né? Essas são cartas, e o Antigo Testamento são livros, então, no masculino. Mas nós estamos estudando e vendo a beleza, o interesse do cronista, né? Que possivelmente, segundo a tradição, Esdras, quem escreveu, depois do cativeiro. Nós vimos essa ligação dos dois livros de crônicas, terminando da maneira como começa o livro de Esdras. Então, parece que há uma sintonia muito grande, e o livro de Neemias também vai na sequência. É bem interessante, um livro para dar esperança, para confirmar a palavra. Então, você tem aí pessoas que viveram 70 anos no cativeiro, e muitas delas não tinham essas histórias muito claras na mente, a história da saída do Egito, das tribos, etc., como as tribos se formaram, como elas foram estabelecidas e tal. E este livro tem esse interesse. Vai lá desde Adão, passa para Noé, Sem, filho de Noé, vai para Abraão para Isaac, Ismael também, com 12 tribos, mas para Isaac. De Isaac pinça ali os dois filhos, Esaú e Jacó. Então já pega aí a descendência de Jacó, é uma linha, vai seguindo uma linha. De Jacó vem Judá, de Judá então vem Davi lá na frente, e depois segue. Tem lá uma parte com Salomão, os reis de Israel, depois Salomão, aliás, de Judá, né? Israel era o norte, que era a descendência de Davi. E ela não foi interrompida, em nenhum momento ela foi interrompida. Ela seguiu, e depois do cativeiro ela permaneceu também. Então isso era uma segurança, é isso que o livro está querendo dizer. O Messias vem, ele vai nascer da descendência de Davi, ele vem. Eu vou repetindo isso, que tem sempre gente nova assistindo aí os nossos capítulos, né? Para você entender um pouquinho melhor Crônicas, que parece ser um livro difícil. Ele tem muitas coisas assim diferentes, né? Mas é um livro extraordinário, é um livro espetacular. Aqui falei um pouquinho sobre Jabés, né? Que era da descendência de Judá, uma oração extraordinária, oração que a gente devia fazer também, né? Tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e que me livres, né? Me preserves do mal, de modo que não me aflija a aflição, e Deus lhe concedeu isso. Nasceu em meio à dor, o seu nome tinha a expressão dor, mas apesar disso ele foi brilhante, não é? Então, vai levantando esses personagens, não é? Fantásticos, para que aqueles que estavam 70 anos no cativeiro pudessem ter esperança, Davi, Abraão, Isaac, foi assim e tal. Tudo isso daqui vai entrar daqui para frente, né? Vai falar sobre as tribos, lá um pouquinho cada tribo, mas vai fechando essa questão até chegar nos benjamitas, e dali de Benjamim, vai falar sobre Manassés um pouquinho aqui, mas vai entrar em Saul, começa em Saul. Aí Saul, Davi, bastante coisa sobre Davi, Salomão também um pouco, alguns reis de Judá. Então essa é a visão do livro de Crônicas por aqui. Falamos sobre Simeão ontem. Simeão foi uma tribo que acabou, homens valentes, né, até maldosos aí, foram violentos, eles acabaram sendo engolidos aí por... vamos mostrar um mapa agora, vamos dar uma olhadinha no mapa. Esse mapa aqui mostra, tá vendo Simeão ali embaixo, tem Judá, e Simeão dentro de Judá. É bem interessante, mostra um do lado de lá que ficou dentro de um outro reino, e agora vai mostrar 2 reinos e meios, ou duas tribos, digo melhor, 2 tribos e meia que acabam aparecendo aqui. É o capítulo 5, já vimos então Simeão. O capítulo 5 então volta com o primeiro filho de Jacó. Então, Simeão não foi o primeiro filho de Jacó, mas mostra ali aquela Judá e Simeão. Pronto, fecha um capítulo aqui, quer dizer, dá uma parada num capítulo, e agora vem apresentando as 2 tribos e meia que ficaram do lado leste do Jordão, não é?
Olha no mapa aqui de novo, você vai ver Manassés ali em cima, não é? Do lado leste, do lado direito, Gade, ok? A tribo de Gade, vamos falar aqui então Rubens e Gade agora nessa sequência, nesse capítulo, né? E embaixo a gente vê Ruben, ou Rubem aí, também ficaram do lado leste. Primeiro vai falar um pouquinho, pode voltar aqui, primeiro vai falar um pouquinho sobre a descendência de cada um deles, um pouquinho sobre a tribo deles, depois vai falar sobre a história das tribos transjordânicas, né? Alguma coisa encerra, e aí vem Levi no próximo capítulo, que é um capítulo especial, porque Levi não tinha territórios como os outros e tal, era uma tribo especial, mas ela não teve herança também, assim como o Simeão não teve herança, ficou dentro de uma outra tribo, porque eles foram violentos, não é? Eles dizimaram ali os estupradores, as famílias, os homens, todos que estupraram ali a sua irmã Diná. Bom, vamos lá então. Ruben, o primeiro filho de Lia. Eu tenho aqui umas tabelinhas aqui que eu queria compartilhar. Então, as 12 tribos, né? Então vem Sara, Abraão, eles tiveram Isaac se casa com Rebeca, tem Esaú e Jacó. Aí Jacó se casa com Lia. Tem uma coisa bem interessante aqui, né? Ele trabalhou 7 anos para se casar com Raquel. Ficou esperando 7 anos, né? Ficou ali empolgado, 7 anos trabalhando, que passaram rapidinho, segundo a Bíblia diz, para se casar com Raquel, que era linda. Lia era a irmã mais velha. E a Bíblia diz que ela tinha os olhos baços, assim, talvez um olhar triste. Era mais velha, devia ser um pouco mais feia do que Raquel, então não se casava. De repente Raquel encontra um prometido, mas na hora do casamento o pai introduziu na câmara onde os noivos passariam a sua primeira noite, Lia, e tudo escuro, né? Eles nunca tinham tido nenhum contato físico antes, e quando ele acorda, vê a mulher que ele não queria. Ela era rejeitada pelo pai, rejeitada pelos outros, né? Porque não tinha casamento ainda, rejeitada pela própria irmã, rejeitada por Jacó, rejeitada por todo mundo. Aí tem o primeiro filho, Ruben, né? E quer dizer assim, o Senhor ouviu minha angústia. Ruben, o Senhor ouviu minha angústia e me deu um filho, enquanto Raquel não tinha filhos. Mesmo assim, Jacó não gostava de Lia, mas era sua esposa, tinha se casado com ela. E trabalhou mais 7 anos para Raquel, só que recebeu Raquel, então ele tinha 2 mulheres. Já começou a complicação por aí. Além dessas 2 mulheres, cada uma tinha uma concubina, ele teve filhos com as concubinas também. Então, de Lia, ele teve Ruben, teve Levi, teve Issacar, teve Diná, que foi a menina que acabou sendo estuprada, Simeão, Judá e Zebulon. Então, teve aqui 6 homens e uma mulher. Bila, que foi uma das servas, teve Dan e Naftali. Zilpa teve Gade e Aser. E Raquel acabou tendo o filho José, depois de um tempo bastante grande, e teve Benjamim e morreu no parto de Benjamim. Então, assim, mais ou menos essa é a sequência aqui. Mas Ruben era o primogênito. Bom, ele não permitiu que José fosse morto. E bem importante isso aqui a gente pontuar. Não vamos matá-lo, vamos jogá-lo na cisterna e tal, que era um dos filhos prediletos, né, de Jacó. Bom, o grande problema de Rubens, ele teve relações com a concubina do seu pai. E isso fez com que ele perdesse a primogenitura, e essa primogenitura fora dada a José, a quem ele salvou. Então tem essa passagem, não é? E ao passar, né, ao passar para chegar em Canaã, ele olha
a Transjordânica, antes de passar o Jordão, lá do leste, nós vimos aqui no mapinha, né? Ele olha ali e diz assim, é aqui, eu preciso ficar aqui. Manassés também falou, é aqui. Né? A meia tribo de Manassés, a outra foi para o outro lado, ficaram assim, separados pelo rio. Como dá para ver no mapinha que nós já vimos aí. Mas, e ele fica ali por causa do gado, eu tenho muito gado, aqui tem muita terra e tal. Não era esse o plano de Deus. Aí então Josué disse, bom, mas vocês têm que ir conosco para a gente tomar Canaã. Tudo bem, a gente vai. As 2,5 tribos foram nesse sentido. Aí fala aqui que Judá era poderoso entre os irmãos, mas ele perdeu o direito de primogenitura para José. Ele não é encontrado como primogênito na sua genealogia. Aqui fala um pouco no verso 6, fala de Tiglat-Pileser, fala outros itens aqui, e nos dias de Saul fizeram guerra aos de Agar, que caíram pelo poder da sua mão e habitaram nas tendas e tal. Quer dizer, tem uma pequena história aqui de Rúben. Gade foi outra tribo que ficou do lado da Transjordânia, ficou do lado leste também. E Gade é o primeiro filho de Jacó com a Zilpa, que é a concubina, uma das suas concubinas. Ele deu origem à tribo e, como Rúben, ficou no lado leste. Eles tinham guerreiros valentes, era um povo provado e vitorioso, era forte em guerra. Então, aqui o cronista começa a falar um pouquinho de cada tribo, mas ele quer dar aqui um lance importante. Essas 2,5 tribos ficaram do lado leste, não passaram, ficaram longe dos outros, ficaram separadas dos outros, essas tribos. E essa não é uma coisa boa, né? Para um grupo que quer manter-se junto, quer conseguir seus objetivos, estar separado por um rio é bem complicado. Se eles precisam, de repente, dar um suporte, quanto tempo levariam para passar para o outro lado? Era um povo separado por um rio. Não sei se você conhece alguma cidade que a linha do trem passa pelo meio. Tem sempre um lado que é mais pobre que o outro, né? E às vezes não se conversa com um lado. Tem lá uma entrada, uma saída, ou tem lá uma ponte, ou tem um túnel por ali, então atravessar o túnel para o outro lado é complicado. Então, se um trilho já cria problema, imagine um rio. Não tinha nenhum sentido. Mas qual foi o grande problema deles? O problema deles é que eles queriam resolver a questão do gado. Eles não quiseram ficar junto com o grupo geral por causa de bens materiais. Os bens materiais podem estragar uma amizade, uma família. A gente já viu aí famílias pequenas com poucos recursos financeiros, mas quando o chefe da família morre, alguma coisa assim, vira uma confusão danada. Então, não passar para o outro lado, aí tem um número de pessoas, de gados, etc., que eles tiveram por aqui. Eles não foram bem situados ali, tiveram um problema sério com o rei da Síria, que já varreu aquilo ali, estavam distantes. Então, sempre é bom a gente estar dentro do plano de Deus. O plano de Deus era que todos passassem ali, e eles não quiseram passar. Bom, 2 tribos foram mencionadas, essa meia tribo de Manassés, depois mais para frente vamos falar alguma coisa, e vamos para amanhã o capítulo falando sobre Levi, que é importante isso. Levi era o diferentão de todos, né? Porque não tinha uma região e tal, mas tinha uma responsabilidade muito grande, que era cuidar do tabernáculo. Vamos orar? Pai querido, nós gostaríamos de estar sempre dispostos a caminharmos segundo a Tua vontade. O desejo destas 2 tribos e mais da meia tribo de Manassés fizeram com que o povo ficasse separado e futuramente eles se tornaram quase inimigos e foram aniquilados juntamente com as tribos do norte, com o capital em Samaria. Nós queremos sempre andar nos Teus caminhos, sempre cumprir a Tua vontade e aprender a lição de que juntos nós somos mais fortes, juntos nós podemos chegar mais longe. E essa é a Tua vontade. Podemos apoiar nossos irmãos, nossos amigos, frequentadores da mesma comunidade espiritual
Que o Senhor nos dê esta visão de unidade sempre em nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Amanhã a gente volta com o capítulo 6 aqui. Vamos começar falando sobre Levi. Vai ter muita coisa sobre Levi aqui, né? E a gente vai aprender, ou vai recordar também muitas coisas nesse sentido. Até amanhã, o programa segue, a gente se vê logo. Você acha que filho de peixe é peixinho? Esse é um ditado popular para se referir à influência dos pais sobre os filhos. Mas ele não é uma regra exata. Nem sempre filho de pais honestos são honestos, ou filho de pais trabalhadores são trabalhadores. A verdade é que a linhagem familiar de alguém pode até influenciar, mas não determina o futuro de ninguém. Esses dias, vi um vídeo que me chamou a atenção. Uma mãe desesperada batia na porta do carro da polícia ao ver seu filho preso no banco de trás. Entre gritos ela dizia: "Não foi isso que eu te ensinei, não foi isso que eu te ensinei." No capítulo 5 de 1 Crônicas, encontramos pessoas que não aproveitaram a herança familiar que receberam, ao passo que outras conseguiram reverter o curso normal da história. Veja os versos iniciais. Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, pois era o primogênito, mas por ter profanado o leito de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que na genealogia não foi contado como primogênito. Judá, na verdade, foi poderoso entre seus irmãos, e dele veio o príncipe, porém o direito da primogenitura foi de José. Na cultura judaica, o primeiro filho era o privilegiado. Ele recebia a bênção de seu pai, a qual era um sinal de sucesso para sua vida. Porém, o texto de hoje fala sobre Ruben, o qual tinha tudo para ser um homem bem-sucedido, com uma linhagem gloriosa, porém, ele fez escolhas erradas. O texto bíblico relembra o fato relatado no livro de Gênesis, capítulo 35, verso 22, o qual declara que Ruben teve relações com uma das esposas de seu pai. Tal escolha era uma afronta contra sua própria linhagem familiar. Como consequência, ele perdeu as bênçãos da primogenitura, as quais passaram para José. Você lembra da história de José? Ele era um dos menores em sua família. Sofreu preconceito de seus irmãos. Foi vendido como escravo e foi preso no Egito. Mas ele conseguiu dar a volta por cima e se tornou o governador do Egito, salvando toda uma nação, inclusive a sua família. Duas histórias com dois caminhos diferentes. Qual você escolhe? O caminho de fracasso de Ruben ou o sucesso de José?